Muito boa tarde a todos. Caro Jorge Moreira da Silva, primeiro vice-presidente da Comissão Política Nacional do PSD, nosso colega. Caro Maurício Marques, presidente da Comissão Política Distrital de Coimbra, do PSD, também nosso colega, que aqui nos acolhe, e a quem agradeço não só as palavras que nos dedicou, mas, sobretudo, todo o empenho e toda a colaboração que tem dado para a realização destas jornadas parlamentares. Caros Pedro Roque e Simão Ribeiro, respectivamente líderes das nossas estruturas TSD e JSD, caros autarcas aqui presentes, e são vários, dirigentes do PSD, colaboradores do grupo parlamentar, senhores profissionais da comunicação social que nos acompanham, meu caro amigo João Paulo Barbosa de Melo, que no meio, por razões evidentes, e agradeço muito o facto de se ter associado também a esta nossa sessão de abertura das jornadas parlamentares, e finalmente, meus caros amigos e companheiros de percurso, deputados e deputadas do PSD, que me dão a honra e o privilégio de, cotidianamente, nos trabalhos parlamentares, poder aprender, mas, sobretudo, poder cumprir o desiderato de servir Portugal, nesta circunstância, a partir da oposição, não obstante termos sido, juntamente com o CDS-PP, em coligação, a força política largamente mais votada nas últimas eleições legislativas, mas nesse trabalho de servir Portugal a partir das bancadas da oposição no Parlamento. Nós realizamos estas jornadas parlamentares por altura de dias com muito significado político. Estamos a acabar a primeira sessão legislativa desta legislatura e a começar, e portanto a projetar, o novo ano político, a segunda sessão legislativa desta legislatura. A legislatura começou, como todos sabem, de uma forma muito atribulada. Como nunca tinha começado nenhuma antes desta em Portugal. Nunca antes um partido que nas urnas foi claramente derrotado, cujos principais eixos de orientação política foram rejeitados pelos eleitores, tinha tido a possibilidade de, ainda assim, cumprir o seu programa de governo, adaptado aqui ou acolá a dois outros programas, ou a três, para ser mais preciso, também eles negados pelo eleitorado. Mas não é isso que mais importa hoje assinalar. O que mais importa hoje assinalar é que este primeiro ano desta legislatura trouxe uma política que, em quase tudo, ignorou, se não mesmo desrespeitou, o enormíssimo esforço que os portugueses, as pessoas, as famílias e as empresas fizeram nos últimos anos. Este governo, como nós todos fomos apontado ao longo do ano, foi um governo cujo programa foi, sobretudo, desfazer uma parte daquilo que tinha sido feito ao longo dos últimos anos. Foram as reversões em vários domínios das políticas públicas, na área da educação, na área da saúde, na área dos transportes, na área da fiscalidade. É uma tendência marcadamente ideológica de colocar o Estado em tudo aquilo que mexe na nossa sociedade, mesmo na área social, na economia social, onde tanta gente, tantas pessoas, tantas instituições têm dedicado tanto esforço para muitas vezes suprir aquilo que o Estado não é capaz de fazer tão bem, mesmo nesse setor, começa a haver indícios de que este governo das esquerdas não confia na sociedade, não confia na capacidade instalada de provas dadas do setor social e começa a esvaziar o seu campo de atuação para privilegiar, repito, com um marcado complexo ideológico, a presença do Estado por todo o lado. Mas, sobretudo, neste momento, nós estamos
a terminar o terceiro trimestre do ano de 2016, e embora não tenhamos ainda resultados finais sobre o desempenho do país relativamente ao ano de 2016, os resultados intercalares que temos, e são vários, e são factuais, já nos permitem fazer um balanço daquilo que foi a consequência da intervenção do novo Governo e do exercício de funções do novo Primeiro-Ministro e dos deputados que no Parlamento o acompanham. E a verdade é que, tal como dizemos neste pequeno, mas muito significativo folheto, o Governo das Esquerdas falhou. Falhou em toda a linha. O Governo das Esquerdas prometeu que nós íamos crescer mais, do ponto de vista económico, do que tínhamos crescido em 2015. E mal era que não tivesse prometido. É da natureza das coisas. O país esteve em recessão, inverteu o ciclo de recessão, começou a crescer, naturalmente, paulatinamente, primeiro menos, depois mais um bocadinho, e quando estávamos na fase ascendente da trajetória, o que era normal era continuá-la. O que era normal era dar sequência a esse processo de recuperação. Qualquer que fosse o governo, seria com o nosso, e por maioria de razão teria de ser também com aquele que se constituiu. E o que é que aconteceu? O país está a crescer. Não é só menos do que aquilo que o governo prometeu, do que aquilo que o governo assumiu como compromisso em todos os seus documentos. Bom, já nem vou buscar o famosíssimo cenário macroeconómico do Partido Socialista, porque é de facto uma vergonha para quem o apresentou. Mas o documento oficial da política económica e financeira, que é o Orçamento do Estado, estamos a crescer metade do que aquilo que lá está inscrito e menos do que crescemos em 2015. Podia-se dizer, não, aconteceu alguma coisa de extraordinário. Sobretudo, um impacto externo que nós não tivéssemos força para poder obviar. Mas quem olhar para a nossa vizinha Espanha e constatar que a economia lá está a crescer cerca de 3%, com uma realidade política bem mais complexa do que a nossa, porque o governo não está na plenitude de funções, pode até concluir que mais vale ter um governo que não tenha a plenitude de funções do que ter um governo que tenha a plenitude de funções e estraga aquilo que está feito. É pior. Às vezes é pior fazer do que não fazer nada, ou do que fazer pouco, ou do que estar limitado. Infelizmente foi isso que aconteceu em Portugal. A intervenção do governo inverteu aquilo que era a linha, a trajetória ascendente no que tange à dinamização da nossa economia. E por isso é que, tal como nós aqui dizemos, as exportações estão também muito abaixo daquilo que é projetado e muito abaixo do que aquilo que foi o seu comportamento em 2015. O investimento, sem o qual não há criação de oportunidades de criar riqueza e de criar emprego, está pelas ruas da amargura. Porquê? O que é que mudou em 2016 face a 2015? Pois mudou aquilo que é a estratégia de desenvolvimento do país, o modelo de desenvolvimento económico, as principais orientações da política económica e orçamental. Foi isso que mudou. Foram as reversões, foi o sinal que demos errado de que não éramos fiáveis, de que nem sequer conseguíamos cumprir os compromissos que tínhamos assumido. Veja-se, por exemplo, o exemplo do IRC. E se não surpreende que o efeito do lado do investimento, nomeadamente privado, seja esse, aquilo que está a acontecer do lado do investimento público é então digno de uma página, pelo menos, de um estudo que se dedique a identificar os políticos e as políticas que fazem o contrário do que aquilo que apregou. Nós andámos durante anos em que estávamos com restrições, em que tínhamos um memorando de entendimento rigorosíssimo
subscrito e negociado por eles, a ouvir os partidos que suportam este governo dizerem que faltava investimento público em Portugal. Era preciso dinamizar a nossa sociedade e a nossa economia com mais investimento público. Onde é que está essa gente? Agora que têm a batuta na mão, agora que podem decidir, nem o investimento que depende única e exclusivamente deles, que é o investimento público, são capazes de dinamizar. Porquê? Porque agora tudo se resolve no país se o déficit estiver abaixo de 3%. A dívida sobe, não há problema, o déficit vai ser menos de 3%. A economia cresce menos, não há problema, o déficit vai ser menos de 3%. As exportações não têm o crescimento, o ritmo que tinham, não há problema, o déficit vai estar abaixo de 3%. O investimento não dispara, não há problema, o déficit vai estar abaixo de 3%. É muito curioso. O doutor António Costa, a deputada Catarina Martins e o deputado Jerónimo de Sousa são hoje o rosto da política do déficit. A política do déficit preenche tudo aquilo que é o objeto principal deste governo, o início, o meio e o fim. Vivem para o déficit. É curioso que a tábua de salvação do discurso do governo seja o déficit. É muito curioso. Embora nós tenhamos que ser justos. Se calhar também era a parte mais fácil. Porque eles, ao contrário do que aconteceu connosco em 2011, não herdaram um déficit de 11%. Herdaram um déficit de 3%. E, portanto, o esforço que têm de fazer, apesar de tudo, é muito menor do que aquele que nós tivemos de fazer de 2011 a 2015. Bom, no meio de tudo isto, temos o grande responsável no governo pela pasta das finanças, volta meia volta a lançar a confusão. Aconteceu hoje, mais uma vez. O Ministro das Finanças veio dizer que quer evitar o segundo resgate. Meu Deus! Deus nos livre, de facto, de termos de passar outra vez tudo pelo mesmo. Deus nos livre. Eu não sei se o Ministro das Finanças confia que ele próprio se vai livrar, ou vai livrar o país. Mas é muito sintomático que aquele que devia ser o portador da mensagem de confiança, de fiabilidade, de credibilidade, eu diria mais, de convicção. Um Ministro das Finanças não diz que está a tentar evitar. Evita! E diz, eu vou evitar, as minhas políticas são construídas, são desenvolvidas, para que esse cenário nem sequer se ponha em cima da mesa. Nós já sabemos que ele tem uma certa tendência para a piromania política. Veja-se o que aconteceu com a Caixa Geral de Depósitos. Era todas as semanas a adensar, a avolumar as dúvidas e as incertezas sobre a Caixa Geral de Depósitos, que o mesmo é dizer sobre o sistema financeiro. Ele está, de facto, aí num nível de coerência notável, porque mais ou menos sempre aquilo que diz sobre assuntos importantes tem esta configuração. Mas é muito mau. Eu quero aqui dizer que é devida ao Governo e ao Primeiro-Ministro uma palavra de tranquilidade sobre este assunto. O assunto é demasiado sério, coloca Portugal num radar, numa vulnerabilidade que manifestamente é muito prejudicial à vida das pessoas, das empresas e das famílias portuguesas. E até porque este Governo não tem razão para se queixar da cooperação e da colaboração de todos aqueles que interagem institucionalmente com o Governo. Este Governo tem todas as condições. Tem tido a cooperação dos órgãos da União Europeia. Poder-se-á dizer que não estão sempre de acordo, com certeza, que aqui ou acolá os organismos europeus têm detectado riscos, têm alertado para incertezas, é verdade. Mas, no essencial, têm sido cooperantes e colaborantes com o Governo. O próprio Governo faz muitas vezes uso disso. Ainda a semana passada parecia que tínhamos ganho um segundo europeu, porque o Governo foi ao Parlamento dizer nós conseguimos um acordo histórico com a União Europeia para a Caixa Geral de Depósitos. Não se pode queixar
dos outros órgãos de soberania. Desde logo do Presidente da República, que tem dado toda a cooperação e toda a colaboração institucional ao Governo, tem dado todas as condições para que o Governo possa cumprir e executar o seu programa, e o mesmo se diga da Assembleia da República. Não vale a pena virem com papões. Não é o PSD nem o CDS-PP na Assembleia que são capazes de obstaculizar nenhuma das grandes medidas que o Governo leva ao Parlamento. A cumplicidade e a solidariedade dos partidos que suportam o Governo tem sido evidente. Nós até às vezes anotamos isso com mais ênfase do que eles. Vejam bem, eles que apoiam o Governo, às vezes até têm vergonha de dizer que o apoiam. Temos que ser nós a lembrar que eles apoiam. É uma coisa também um bocadinho insólita. Mas a verdade é que, como disse, o Governo tem todas as condições e não pode estar a construir desculpas para os seus falhanços. Estes dados, estes factos, são intercalares, não são ainda finais do ano de 2016, mas não vem ao Governo desculpar-se com nada. Bom, e muito menos já agora, desculpar-se com o passado. Isto já começa a cansar essa conversa fiada relativamente ao passado. Eu acho mesmo que o Primeiro-Ministro, que ultimamente fala muito disso, quer quando está em Portugal, quer até quando está no estrangeiro. É curioso, um Primeiro-Ministro está permanentemente a falar do PSD e para o PSD. Lá traz as suas razões. Mas eu acho que o Primeiro-Ministro se tem enchido de ridículo com alguns argumentos que vai exibindo a propósito de algumas decisões do Governo ou de alguns dados. Bem, desde logo quando diz que está a cumprir porque está a devolver rendimentos, como se a devolução de rendimentos não tivesse começado ainda, ele não tinha chegado ao Governo. Ele está a fazê-lo, como ele uma vez disse ao Dr. António José Seguro, numa outra dose, num outro ritmo. Mas está a cumprir um programa que estava em execução. É mais rápido, ok, mas o programa é o mesmo. Não foi ele que inventou que se ia devolver os rendimentos. A devolução estava em curso. A semana passada veio dizer que ia repor as pensões em 2017. As pensões estão repostas desde 2014. Não há corte de pensões, não há pura e simplesmente corte de pensões em Portugal desde 2014. Bom, e nem sequer falo das mínimas sociais e rurais, porque essas estiveram congeladas por força de uma decisão do governo que ele apoiava, do Partido Socialista, e foram descongeladas acima e cresceram acima da inflação de 2011 a 2015. E agora, ontem mesmo, o Primeiro-Ministro veio nos surpreender porque, a propósito da circunstância positiva, com certeza, de ter havido mais alunos a ingressarem no ensino superior, vem o Primeiro-Ministro dizer que isso significa a morte do modelo da direita. Francamente, eu acho que neste caso é mesmo uma esperteza saloia do Primeiro-Ministro. É uma esperteza saloia do Primeiro-Ministro. E eu digo porquê. Em primeiro lugar, porque é o terceiro ano consecutivo onde este indicador é verdadeiro. Já cresceram os alunos que entraram no ensino superior em 2014, já cresceram em 2015 e, felizmente, estamos a cumprir essa trajetória. Depois, a julgar pelo argumento que ele invocou, que foi dizer agora há mais alunos no ensino superior porque há condições económicas mais favoráveis, bom, isso é uma confissão. Então quer dizer que isso aconteceu em 2014 e em 2015. Nós, por acaso, nunca dissemos isso. Mas ele disse agora por nós. Subiu em 2014 e em 2015 porque as condições económicas eram melhores. E ele tem razão. Nós recuperámos a economia nesses 2 anos. Depois, o Primeiro-Ministro devia